nosso restaurante serve peixes e frutos do mar e faz bastante sucesso com isto. A preocupação com os alimentos começou junto com o início do restaurante. O nosso objetivo é que o nosso cliente coma o melhor prato de peixes e frutos do mar e não tenha nenhuma preocupação com a qualidade da comida que possa provocar diarreia ou coisa mais grave. Nós sabemos que isto pode acontecer. Basta um pequeno descuido e todo o bom trabalho vem por água abaixo, podendo acarretar multas, má fama ao restaurante e até mesmo o fechamento da casa. Não são apenas os frutos do mar que podem causar infecções e intoxicações alimentares. É claro que existem alguns alimentos mais sensíveis. Chamamos esses alimentos de potencialmente perigosos. A lista dos alimentos potencialmente perigosos é grande e inclui peixes, frutos do mar, carnes, frango e outras aves, ovos, arroz e feijão cozidos e outros vegetais cozidos também. Portanto, qualquer que seja o cardápio do lugar que você trabalha, certamente vai ter nas suas mãos alguns alimentos que podem deixar as pessoas facilmente doentes. Por isso, esses alimentos são chamados de potencialmente perigosos. Além disso, existem pessoas que podem ficar doentes com mais facilidade também. São os idosos, crianças, mulheres grávidas, doentes ou com sistema imunológico enfraquecido, que estão mais sujeitos a doenças de origem alimentar. Por isso, colocamos essas pessoas no chamado grupo de risco. O importante é lembrar que todo mundo pode ficar doente ou até mesmo morrer por causa da comida. A equipe do Hidalgo sabe disso e todos são responsáveis pela segurança do alimento e do cliente. Afinal de contas, todos querem continuar trabalhando nesse ramo e manter os clientes satisfeitos. Por isso, aqui todos conhecem muito bem os perigos e o que é preciso para que os alimentos realmente se tornem perigosos. Vamos dar uma olhada nesses perigos. Bom, a primeira coisa a lembrar é que os alimentos que provocam doenças de origem alimentar ou mesmo levam à morte não têm gosto, cheiro ou aparência de comida estragada ou azeda. Isso é importante porque tem muita gente que acha que só comida com gosto azedo é que faz mal. Mas se isso fosse verdade, ninguém teria diarreia, vômito ou febre por causa da comida. Muito menos morreria. E infelizmente no Brasil e no mundo isso ocorre com milhares de pessoas todos os anos. Para evitar isso, temos que saber que são 3 os tipos de riscos dos alimentos: perigos físicos, perigos químicos e perigos biológicos. Os perigos físicos são mais fáceis de serem evitados. São perigos físicos qualquer coisa estranha que caia ou seja colocada no alimento, como fios de cabelo, tarraxas de brinco, cacos de vidro ou mesmo um curativo. Não dá para afirmar que alguém vai ficar doente por causa de um fio de cabelo, mas a maioria dos clientes acha nojento encontrar um na comida. Basta isso para perdermos um cliente e ele sair falando mal do nosso estabelecimento para todo mundo. Além de desagradáveis de ver, os contaminantes físicos podem provocar machucados na boca, perfurações no estômago ou mesmo quebrar algum dente. Para evitar que isso aconteça, devemos tomar cuidado com a higiene pessoal, cobrindo todo o cabelo, por exemplo, como falaremos no próximo vídeo, e outras atitudes que também veremos adiante. Atitudes simples como não pegar gelo com um copo de vidro, pois o copo pode lascar e nunca mais conseguiremos separar o gelo dos cacos de vidro. Tudo bem. Os perigos físicos são mais fáceis de serem evitados, porque quase sempre é possível ver o que caiu ou foi colocado no alimento. Agora precisamos evitar os perigos químicos. Os perigos químicos são substâncias ou produtos químicos que vêm entrar em contato acidentalmente com o alimento. Por exemplo, inseticidas ou detergentes usados incorretamente. Esses produtos químicos, se ingeridos, podem deixar a pessoa muito doente. Nem sempre essas doenças ocorrem em curto prazo, mas elas acontecem. É o caso dos metais que chamamos de pesados, como o mercúrio, o chumbo e o cobre. Em longo prazo, eles podem se acumular no organismo e provocar doenças neurológicas graves. Para evitar a contaminação química, devemos estocar em áreas separadas produtos de limpeza e materiais descartáveis e alimentos. Seguir as instruções de uso do rótulo dadas pelo fabricante quando utilizar produtos químicos. Usar pia exclusiva para a lavagem das mãos para evitar a contaminação pelo sabonete antisséptico. Não reutilize embalagens de produtos químicos para qualquer outro uso. Etiquetar os aplicadores ou embalagens menores quando for indispensável o uso destes. A aplicação de inseticidas deve seguir um programa de controle de pragas.
Durante sua aplicação, proteja ou remova alimentos da área que está sendo detetizada. Mesmo o uso de sanitizantes ou qualquer produto de limpeza exige o máximo de cuidado para não provocar contaminação química. Afinal de contas, produtos de limpeza e sanitização são ótimos para limpar e sanitizar, mas são péssimos para serem comidos ou bebidos. Muito bem, agora vamos falar da maior fonte de problema, os perigos biológicos. Eles são muitos. São perigos biológicos as bactérias, os parasitas, os fungos e os vírus, além de várias toxinas encontradas na natureza. Sem dúvida alguma, de todos os perigos, as bactérias são o maior problema. Por isso vamos dar uma boa olhada nelas. O primeiro problema é justamente este. Não dá para olhar diretamente para elas, pois são tão pequenas que não podemos enxergá-las a olho nu. Precisamos de um microscópio que aumente nossa visão milhares de vezes para conseguirmos fazer isto. Para termos uma ideia do tamanho de uma bactéria, se fôssemos do tamanho de uma, todos os rios e oceanos da Terra inteira caberiam num copo d'água. Além de serem muito pequenas, elas estão em todos os lugares. Um simples grão de poeira pode carregar até 10 bactérias. Uma testa tem milhares. Uma axila, milhões. Algumas bactérias são boas e até nos ajudam a viver, mas existem muitas que estragam os alimentos e outras tantas que provocam doenças, como a salmonela, que provoca a salmonelose, ou os estafilococos áureos, que provocam intoxicação. Por isso, vamos ver o que elas precisam para crescer e realmente se tornarem perigosas. Assim podemos controlar melhor este perigo. Como elas são seres vivos microscópicos, para crescer precisam de alimento, umidade, acidez, oxigênio, tempo e temperatura. Agora vamos ver cada um desses pontos. Alimento. Sendo viva, elas comem para poder viver e se reproduzir como nós. Mas o que elas comem? Basicamente as mesmas coisas que nós. Proteínas das carnes e carboidratos como amido e açúcar de massas e doces, por exemplo. Por isso não podemos controlar as bactérias assim. Não dá para tirar o alimento delas, senão também não teríamos o que comer. Umidade. Como as bactérias são uma única célula, elas não têm perninhas ou asinhas. Então elas precisam ficar flutuando dentro da água que está nos alimentos. Sem essa água não conseguem comer e se reproduzir. Tirar a água dos alimentos para conservá-lo melhor, ou seja, não deixar as bactérias se reproduzirem, foi a primeira coisa que os homens fizeram há milhares de anos e fazem até hoje, com a salga de peixes e carnes. Infelizmente, precisamos tirar o sal em excesso das carnes para comê-las. Ao fazer isso, as bactérias voltam a ter água disponível para se alimentar e reproduzir, e fazem isso mesmo. Outra forma de conservar o alimento tirando água livre para as bactérias viverem é a secagem, como de grãos e frutas. Por isso, o arroz e feijão, antes de cozidos, duram tanto, por não terem água. O mesmo vale para as compotas. Elas duram muito mais do que a fruta duraria, com a vantagem de não precisarmos tirar o açúcar para comer. Acidez. Como as bactérias vivem na água que está dentro dos alimentos, esta água não pode ser muito ácida, como o vinagre, por exemplo. Nem muito básica, que é o oposto do ácido. Senão, elas não conseguem se reproduzir. A maioria dos alimentos apresentam pH, que é o número que mede a acidez, bom para as bactérias. Mas existem outros que são bem ácidos e que dificultam a vida delas. Por exemplo, o picles, o iogurte e as conservas em lata. Às vezes, as pessoas acham que basta colocar vinagre ou suco de limão para tornar o alimento ácido e ajudar na conservação. O problema é que todo alimento deve estar bem ácido para que isto ocorra. Quando temperamos uma carne, o ácido do limão ou do vinagre não penetra por igual até o interior. Por isso não podemos falar que o tempero conserva a carne. Veja o caso do picles. Ele sempre é feito com vegetais pequenos para que o ácido penetre bem. Caso contrário, ele estraga. Oxigênio. Algumas bactérias que estragam os alimentos e provocam doenças precisam de oxigênio.
Sabendo disso, hoje em dia embalamos as carnes a vácuo, ou seja, sem oxigênio para conservá-las melhor e aumentar o prazo de validade. Ao tirar o oxigênio da carne, ela muda de cor, fica meio amarronzada, mas isso ocorre não por estar estragada e sim infelizmente no dia a dia tirar o oxigênio dos alimentos. É impossível fazer um self-service a vácuo. Então, o importante é saber que a maioria das bactérias precisa de oxigênio para crescer. E lembrar de conferir se as embalagens a vácuo ou com atmosfera modificada estão intactas até o momento do uso. Se elas contiverem ar, aquele prazo de validade não é mais verdadeiro. Tempo. O tempo, junto com a temperatura, forma uma dupla que podemos controlar para evitar que as bactérias tornem os alimentos perigosos. Como as bactérias são uma única célula e não bilhões de células juntas como nós, elas se reproduzem muito rapidamente se tiverem todas as condições para isso. Ou seja, tendo alimento, umidade, acidez, oxigênio e temperatura, bastam 20 minutos para que uma bactéria se transforme em duas. Mais 20 minutos e as duas viram 4. Em 1 hora, uma única bactéria se transforma em 8. 2 seres humanos precisam de 9 meses para virar 3. E este filho demora muitos anos até estar pronto para se reproduzir. As bactérias não. Após 20 minutos já estão se duplicando, sem precisar de outra bactéria. Imagine que ao invés de uma, nós tenhamos 1 milhão de bactérias. Em apenas 4 horas, elas se transformam em mais de 4 bilhões. E por menor que elas sejam, 4 bilhões de bactérias é um número muito grande. Em quantidades como essa, elas podem vencer a resistência do corpo e provocar uma infecção, ou no caso de produzirem toxinas, que é como um veneno, uma intoxicação. O problema das toxinas que provocam as intoxicações é que elas resistem ao cozimento, ou seja, depois que as bactérias se reproduzirem muito no alimento e fabricam as toxinas, não adianta cozinhar bem os alimentos, que mesmo assim elas vão provocar uma intoxicação alimentar. Temperatura. Ok, já vimos que as bactérias crescem muito rápido e podem tornar os alimentos potencialmente perigosos e impróprios para o consumo em apenas 4 horas, se dermos todas as condições para que elas se reproduzam. A última dessas condições, e a que mais podemos controlar nas cozinhas, é a temperatura. Bactérias vão dobrar de quantidade em 20 minutos, sempre que a temperatura estiver boa para isto. Essa temperatura boa vai de 5 graus Celsius a 60 graus Celsius. É o que chamamos de zona de temperatura perigosa. Por isso devemos manter os alimentos fora desta faixa, seja aquecidos acima de 60 graus Celsius ou resfriados abaixo de 5 graus Celsius. Importante, as bactérias não morrem no congelamento. Para matá-las com calor, só acima de 70 graus Celsius. Entre 60 e 70 graus Celsius, elas não conseguem se reproduzir, mas não chegam a morrer. Outra coisa importante é que todo alimento deve ser mantido fora da zona de temperatura, seja lá no meio ou na superfície. Muito bem, agora sabemos tudo sobre os perigos físicos, os químicos e as bactérias, que são os maiores problemas dos alimentos. Vamos dar uma olhada nos outros perigos. Vírus. Os vírus são menores que as bactérias. Na verdade, existem alguns que vivem dentro das bactérias. Vírus só se reproduzem em organismos vivos, ou seja, eles não se reproduzem dentro do alimento. Mas quando se reproduzem, eles não viram 2 a partir de 1. Um único vírus se reproduz em milhares e milhares. Apesar de não se reproduzirem no alimento, alguns vírus podem ser transmitidos por eles, como o rotavírus e o vírus da hepatite A. Esses vírus não morrem no congelamento e no cozimento normal, e são transmitidos para o alimento por água contaminada ou má higiene pessoal. Assim, para evitar problemas com rotavírus e a hepatite A e outros vírus, basta usarmos água não contaminada na cozinha e termos uma boa higiene pessoal. Fungos. Nem todos os fungos são ruins. Temos o levedo, que nos ajuda na fabricação do pão, vinho e cerveja, ou os cogumelos que muita gente gosta de comer. Mas existem outros cogumelos, os mofos e os bolores. Os bolores e mofos produzem toxinas fortíssimas. Essas toxinas provocam câncer e cirrose, entre outras doenças. Nem todos se dão conta do perigo porque as toxinas de fungos vão se acumulando no corpo e podem levar muitos anos para provocar alguma doença, afetando o fígado e o cérebro. Para evitar esse problema, temos que comprar produtos secos como amendoim, feijão, arroz, café e outros grãos de bons fornecedores
e jogar fora qualquer coisa que esteja embolorada ou mofada. Parasitas. Infelizmente no Brasil, os parasitas ainda são um problema grave. Temos a Taenia solium, a solitária do porco, que pode provocar a neurocisticercose. A neurocisticercose aparece quando comemos os ovos ou cisticercos da Taenia, e eles vão parar no cérebro. Isso causa convulsões, cegueiras e doenças mentais. Muita gente acha que isso ocorre quando se come carne de porco mal passada, mas o maior perigo de se contrair neurocisticercose é comer estes ovos de Taenia em vegetais crus. Eles vão parar lá através de água de irrigação ou de limpeza contaminada com fezes que continham os ovos, ou por má higiene de quem manipula os alimentos e não lava bem as mãos após usar o banheiro. Para eliminar os cisticercos e o perigo, não basta colocar as folhas, frutas e legumes na água com cloro e muito menos vinagre. É preciso lavar folha por folha, fruta por fruta, para se retirar mecanicamente os cisticercos. Além da Taenia do porco, existem vários outros parasitas que podem infectar o homem. Para evitar a transmissão deles, o importante é ter boa higiene pessoal e não usar água ou alimentos que possam estar contaminados. Será que agora os perigos acabaram? Ainda existem algumas toxinas de plantas. É fácil evitar esse problema. Nada de usar plantas desconhecidas ou venenosas para cozinhar ou temperar. No norte do país, as pessoas usam a folha da mandioca que contém um veneno perigoso para fazer pratos típicos da região. Para eliminar esse veneno, as folhas são cozidas por dias. Portanto, muito cuidado com o que está usando ou fazendo. Se não tiver certeza, não faça. Outras toxinas que existem são as dos peixes e frutos do mar. A mais comum é a histamina, produzida por bactérias em peixes como o atum e a anchova. Mas para isto, as bactérias que produzem a histamina precisam se multiplicar. Ou seja, o problema só ocorre se o peixe ficar algum tempo na zona de temperatura perigosa, entre 5 e 60 graus Celsius. O último tipo de problema que os alimentos podem causar são as alergias alimentares. Tem gente que é alérgica a peixe ou frutos do mar, outros a amendoim ou algum ingrediente dos alimentos como corantes ou conservantes. O importante no caso de alérgicos é entender que o problema existe de verdade e pode levar a pessoa até mesmo à morte. Se alguém falar que é alérgico a alguma coisa, indique um prato que não leve aquele ingrediente. Se não souber informar, pergunte a alguém que saiba ou sugira outro item do cardápio. Às vezes, a alergia é tão grave que basta utilizar um talher não lavado que tenha entrado em contato com o que provoca a alergia para que a pessoa tenha um choque anafilático e morra caso não seja socorrida rapidamente. Portanto, muito cuidado com clientes que informarem serem alérgicos a alguma coisa. Ótimo! Agora sabemos todos os perigos e as consequências que eles podem gerar. Podemos facilmente deixar alguém doente, com diarreia ou mesmo provocar sua morte. Isso, além de ser muito ruim, pode acabar com o nosso negócio e emprego. Lembre-se que cada detalhe é importante para fazermos um bom trabalho e evitar qualquer perigo. Nos próximos capítulos vamos ver como podemos fazer